Fala, galera do Gestão FC, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast que fala sobre trabalho no futebol, porque aqui futebol é o nosso trabalho, a gente gosta de conversar com pessoas que atuam fora das quatro linhas, trabalhos extremamente importantes, né, e para conversar de jogo, o que aconteceu, se estava impedido, se foi gol, se não foi, e o do VAR, já tem um monte de gente, né? Então a gente vem aqui tratar de trabalho. E hoje a gente vai conversar, né, com uma grande referência na área de comunicação e assessoria de imprensa. É um profissional que eu já tive o privilégio de trabalhar em parceria há um tempo atrás. E eu trouxe aqui para falar com vocês sobre assessoria de imprensa o Bruno Oliana. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Orlando? Obrigado pelo espaço. É isso, vamos falar de trabalho, de quem faz as coisas acontecerem onde ninguém está vendo, né? É isso aí, Vambora, né? prazerzão estar falando com vocês. O prazer é todo nosso, cara. Antes da gente começar, Bruno, eu só vou passar um recado para o pessoal acessar o nosso canal de cortes, né? Lá no nosso canal de cortes você consegue ver os melhores momentos, né, de cada um dos nossos episódios. Então, a gente está colocando aqui acessa o link aqui embaixo e você pode ali também ver os melhores momentos do nosso podcast. Bruno, vamos lá, vamos aos trabalhos, Bora. né? Bora. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre gestão de imagem, assessoria de imprensa, né, de comunicação, mas eu quero que antes você se apresente, você conte a tua trajetória para o pessoal. Bom, vamos lá. Como o Orlando já me apresentou o nome, meu nome é Bruno Liana, eu sou assessor de imprensa já há 6 anos, já trabalho com isso há 6 anos, mas já trabalhava no esporte antes. Bom, eu sou formado em rádio e TV, tenho uma formação um pouquinho diferente. Sou formado em rádio e TV e sou pós-graduado em jornalismo esportivo e multimídias. Então, e aí eu comecei na área, no Jornal Lance, quando o Lance ainda tinha o jornal impresso, parou há pouco tempo já na pandemia, mas o Lance era uma referência, né, de jornal esportivo. Então, eu sempre, já moleque na escola, eu era do tipo que ia na banca comprar o Lance. Eu torço pro Corinthians, eu posso admitir. O Corinthians ganhava na noite, no dia seguinte eu já ia buscar jornal na banca e era viciado no jornal. Tinha jornal colado na parede do meu quarto, tinha colunas coladas na parede do meu quarto. Tinha uma coluna do Mauro Betting, que eu não esqueço, que eu tinha colado na parede do meu quarto. E aí foi isso. E aí logo que eu entrei no Rádio TV, já pensando em trabalhar com comunicação. E aí eu consegui o estágio no Lance, foi bastante diferente. Eu consegui o estágio, passei num processo bem difícil, bem completo, com bastante gente, mas acho que minha paixão ali pelo Lance, por conhecer muito a linguagem ali do Lance, eu consegui passar, mesmo não sendo estudante de jornalismo, como a imensa maioria era ali. Esses jornais lá atrás deram uma ajudinha, né? Não, é isso. Eu conhecia as pessoas que trabalhavam no Lance por ver a fotinha quando a pessoa escrevia uma coluna, sabe? E aí eu passei nesse processo e fiz os 2 anos de estágio lá no Lance, aprendi muito. Eu até brinco com alguns ex-colegas de Lance que eu tenho amizade até hoje. Até hoje eu não sei como eu entrei, realmente foi uma obra divina, porque no começo, assim, eu tinha muitas dificuldades. Que idade você tinha, Bruno? Oi? Que idade você tinha? Eu tinha 19 anos, foi em 2009. 19 anos. Entrei no Lance em maio de 2009, com Corinthians bombando ali de Ronaldo, assim, nesse auge. Época legal, hein? Muito legal. E aí eu entrei no Lance, nos primeiros 2 anos eu fui núcleo extra, como se chamava lá, né? Que era aquela pessoa que cuidava dos times do interior, principalmente, do que estava acontecendo com os times do interior paulista, principalmente, ou menores. No caso, às vezes não era nem interior, era uma portuguesa, era o oeste, na época, Barueri, enfim. E também cobria alguém do núcleo que estava de folga, alguém do núcleo Corinthians, núcleo São Paulo, núcleo Palmeiras. E aí foi isso, assim, foi 1 ano fazendo núcleo extra e o segundo ano meu de estágio foi fazendo Palmeiras. Eu fui setorista do Palmeiras, me tornei
foi ali que eu perdi completamente o lance de torcer, assim. Mas esse lance é uma coisa que eu converso muito com bastante gente que trabalha no futebol, né? Principalmente os amigos mais chegados. É óbvio que qualquer pessoa que vai trabalhar com futebol tem o seu time do coração, né? Aprendeu, né? Assim. Mas quando você começa a trabalhar, aquilo vira o teu trabalho e aquela coisa de paixão, assim, ela cai de um jeito, né? Porque você começa a olhar de uma forma muito objetiva, né? Tudo. Beira o inacreditável, beira o torcer contra. Eu já torci contra de verdade. De assim, meu pai também é corintiano, uma vez eu assisti, já pulando lá pra frente, mas uma vez eu trabalho com o Fábio Carilli, técnico, e eu assisti um Corinthians e Santos com o Carilli de técnico, no Santos. E eu assistindo com meu pai. E assim, o Santos fazendo gol e eu comemorando como se fosse o Corinthians. Sim. E meu pai, o que você tá fazendo? Pelo amor de Deus, não consegue compreender. É trabalho, né, cara? Você começa a torcer pelos seus, sabe? E foi aí no Palmeiras. Ali no Palmeiras que eu comecei a perder isso realmente. Porque, cara, era muito mais fácil a gente trabalhar e cobrir um clube vitorioso, um clube que tava ganhando, um clube que, sabe, tava indo bem. Então, assim, eu tava lá todos os dias cobrindo treino. Aí eu ia fazer uma matéria, uma entrevista com o Marcos Assunção. No dia seguinte, o Marcos Assunção ia fazer o gol de falta, que a minha entrevista foi sobre aquilo. Pô, era mó barato. Legal, né? Eu torcia pra isso acontecer, entendeu? E aí você começa a falar, peraí, acho que eu tô indo pro caminho certo. Eu tô largando um pouquinho de torcida de infância para começar a torcer pelo que eu tô fazendo. Então, quando um jogador... Você cria vínculo, né, com as pessoas, né? Você torce pro sucesso deles, né? Exato. Cara, o jogador tá ali todos os dias, é o trabalho dele. Você acha que ele vai pensar em quem tá do outro lado? Ele tá pelo dele, sabe? E aí foi isso. E aí depois de fazer um ano de setorismo do Palmeiras, bem legal, assim, conheci muita coisa, aprendi muita coisa. Bacana. Tenho a oportunidade de migrar para a TV Lance na época. E era um pouco mais próximo da minha formação, e era meio que uma garantia de efetivação ali estava quase no período final do meu estágio, nem pensei duas vezes, só fui. E aí aconteceu, fui efetivado, e na TV eu trabalhei muito eu apresentava os programas da TV ali, eu fazia produção, fazia edição, fiz de tudo. Fiz vídeo repórter, tive experiências fantásticas do tipo a Libertadores, jogos da Libertadores do Palmeiras. O Palmeiras ganhou um jogo do Libertad, incrível. 3-0 no Pacaembu, eu dentro da Mancha Verde, filmando e gravando e torcendo pra caramba. Santos e Corinthians na Libertadores, semifinal da Libertadores, o Sheik fez o gol na Vila Belmiro, eu tô dentro da torcida jovem do Santos, fazendo vídeo, fazendo matéria, assim, nem preocupando se era o Corinthians, se era o gol do Corinthians, tava nem aí, eu tava fazendo o melhor vídeo possível, entendeu? Experiência, então, né, o trabalho. Eu vivi situações incríveis, assim. E aí foi isso, e aí eu saio do lance pós-Copa 2014, cobri a Copa, fiz todos os jogos de São Paulo, e isso também foi uma experiência incrível, que como eu era da TV, e dentro do estádio você não pode fazer vídeos por conta dos direitos da FIFA, etc. Eu portava uma câmera, porque eu fui credenciado como fotógrafo na Copa, para portar a câmera. Então dentro do estádio eu não podia fazer vídeo, não fazia. Mas lá fora eu fazia, do clima, da galera, e filmava, e falava com os gringos, fazia aquele tipo de pré-jogo. Entrevista, pré-jogo, uma brincadeira, e tinha sempre os mexicanos brincando e cantando, e eram vídeos legais. E aí, durante o jogo, eu ficava dentro do campo como fotógrafo. Então, assim, experiências assim, eu vi 2 jogos da Argentina, eu vi o Messi a 2 metros de mim, vi jogos do Messi ali no campo. O primeiro, Brasil e Croácia, eu estava dentro do campo. Eu fiz 2 fotos, porque como eu estava lá, eu ficava fazendo foto, não estava fazendo nada, e 2 marcas de... Não estava fazendo nada, é bom. Eu não tinha uma obrigação durante o jogo, sabe? Uma obrigação do trabalho durante o jogo. Era antes e depois do trabalho, do jogo. Então, durante o jogo, e aí, o que acontece? Eu fazia as fotos e depois escrevi uma coluna. O Lance propôs para mim uma coluna, um olhar de dentro do campo. Então, eu escrevia uma coluninha do jogo, do que eu vi ali dentro do campo que fugiu às análises triviais, sabe? Também foi muito legal. E acabei fazendo, você pegava lentes emprestadas das marcas de câmeras que estavam patrocinando o evento, e aí você pegava durante o jogo, ficava com a lente lá, podia fazer a foto que fosse e devolvia a lente no fim do jogo. Qual foi a história mais legal que você escreveu numa coluna? Então, que você mais gostou? Então, foi uma foto que eu peguei exatamente por não estar fazendo nada. E aí,
Chile e Holanda. Ócio produtivo. Não, é isso. Chile e Holanda. Holanda estava vencendo por 2-0 e eu estava sentado em frente, a torcida toda do Chile estava aqui atrás. E foi um escanteio para o Chile e o Robin estava acabando com aquele jogo. Acho que o Robin, não sei se o Robin tinha feito gol, mas enfim, estava jogando muito. E aí teve um escanteio, e não sei se você sabe, mas nesse escanteio, aí acho que o cara caiu na área e ficou aquela coisa de atendimento médico, aquela pausa no jogo. Todos os fotógrafos que estão ali trabalhando aproveitam essa pausa para entrar ali no computador, ficar editando foto e mandando, porque é jornalismo, hard news. E eu não tinha essa obrigação, então eu estava ali, só observando, esperando as coisas acontecerem. E no que eu estava observando, porque olhando para a área, o Robin encosta e a torcida do Chile começa a xingar muito ele. Ele estava dentro do gol. Ele dentro do gol, assim, sozinho, esperando, e a torcida do Chile aqui enchendo o saco dele. E aí eu comecei a tirar foto dele sozinho dentro do gol. Nada relevante. De repente ele olha para a torcida, e aí ele vê que eles estão xingando ele dá um sorrisinho e tal. Eu falei, pô, legal. Aí ele vem pro lado da trave, vira de costas assim pra torcida, e põe os braços para trás fazendo assim. Um 2-0. Assim, ele põe os braços para trás e faz um 2-0, provocando aquela provocadinha. E só eu tava vendo aquilo, porque estavam todos os fotógrafos trabalhando. E aí eu, já desesperado, comecei a apertar a câmera, tirando um monte de foto. E aí rendeu uma foto bem legal. A pena que o Chile fez um gol ainda, e aí foi 2-1 no fim. Mas mesmo assim foi uma foto de uma página toda. Assim. Tipo, ele de costas fazendo 2-0. E foi a foto mais legal que eu fiz, foi a história mais legal que eu contei também nessa Que experiência maluca, né, cara? Copa do Mundo, loucura. Você cobrir uma Copa do Mundo deve ser uma experiência absurda, né? De ir num treino de Portugal, fazer a coletiva de imprensa do Cristiano Ronaldo, sabe? Essas coisas únicas, coisas que você vai contar para sempre. Fala, galera ligada no Gestão FC. A DACAP é uma marca de moda masculina que reúne conforto e alta qualidade, ideal para quem quer demonstrar sofisticação e um estilo exclusivo. Acesse agora a loja virtual da DACAP e também as redes sociais dessa marca e ganhe 10% de desconto utilizando o cupom GESTÃOFC. Não perde essa. E aí? Aí terminou a Copa do Mundo? É isso. Terminou a Copa do Mundo, eu saí do lance. Teve já o lance começando a caminhar para um caminho de redução e tal. Teve um que a gente chama no jornalismo de passaralho, que é um corte, é um corte geral, sai bastante gente, e aí reduziram a equipe da TV em 2, eram 7 aqui em São Paulo, foram 2, no Rio eram 11, ficaram 2. Então, um fenômeno que aconteceu em vários veículos de comunicação, sim, né? Principalmente os impressos. E principalmente os que focaram muito no impresso, né? Ficaram muito tempo, perdendo muito tempo e focando no impresso. Talvez, mas essa é uma outra discussão. Acho que o lance poderia ter ido mais cedo focando em digital e investir mais em digital. Mas enfim, isso aí aconteceu. E aí eu quis sair do Brasil, achei que era importante para mim. Eu tenho uma experiência de intercâmbio, eu fui para Irlanda, trabalhar, estudar, ter mais o inglês também na minha carreira. Aí eu volto e começo a trabalhar na FitPress, que foi a assessoria de imprensa que eu trabalhei. Até eu trabalhei 2-3 meses, saí de novo, voltei para Irlanda, porque eu estava querendo resolver uma questão do meu passaporte. Tirei o passaporte, que eu tenho a cidadania italiana, e aí eu volto de vez para ir trabalhar em coordenação da FitPress e começar a trabalhar de fato com assessoria, entender esse lance todo de assessoria. E aí eu acho que, assim, é seguro dizer que eu me encontrei. Acho que no lance eu sempre gostei, sempre amei, era o trabalho, assim, que me enchia os olhos, eu saía de casa todos os dias falando, caramba, tô indo pro Pacaembu, tô indo pro domingo, dia das mães, dia dos pais, a família toda sentada lá, e churrasco, e você levanta 1h da tarde e fala, pessoal, tô indo trabalhar. Você fala, é futebol, tudo bem, mas tem os ônus também, sabe? Tem esses momentos que você só futebol queria... cobra, né? Tem momentos que você só queria sentar no sofá e assistir o jogo do seu time, mas você fala, não, pelo amor de Deus, não tô reclamando, é o sonho de muita gente. Mas uma constatação, né? Não é uma reclamação. É uma constatação. Mas eu nunca me senti, no lance, eu nunca me senti como um cara bom, assim, especial. Tipo, um cara que esse cara aqui é sensacional, esse cara é muito bom de trabalho. Nunca me senti. Eu sempre fui muito efetivo ali, eu gostava das coisas que eu fazia bem. Mas acho que eu me encontrei de fato, que eu acho que eu encontrei meu caminho na assessoria mesmo. Eu gosto de fazer, uma coisa que eu me dedico mais e que eu me entrego mais, eu acho. E explica como que funciona essa coisa de assessoria, então. Dá
pequeno, Vamos lá. uma pequena Pra quem introdução aí, né, para quem não conhece Para direito. quem não sabe, para quem não conhece o trabalho de assessoria, eu preciso explicar para muita gente, tá? Muita gente que pergunta o que eu faço, claro. eu falo, assessoria de jogador. Pô, mas o que você faz? Assim, ou às vezes é o empresário que paga, às vezes é o jogador que paga. Eles fecham um serviço com a gente. O empresário geralmente é um trabalho para a empresa dele, para cuidar das redes sociais da empresa dele, e aí a gente trabalha e cuida da imagem de todos os jogadores. Mas alguns trabalhos são muito grandes e caminham por si só. Por exemplo, eu sou assessor do Gabriel Jesus, eu sou assessor do Fábio Carilli, trabalho com o Arthur Cabral, o Igor Júlio, os dois da Fiorentina. Tem muito jogador grande que a gente trabalha, e eu trabalho com alguns deles. E como que é o trabalho? Assim, a gente faz a assessoria de imagem, a gente cuida da imagem dele. Tudo que envolve a imagem dele pode passar por nós, tem que passar por nós. E assim, o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus é um cara muito requisitado. A Globo quer entrevistá-lo, a Folha de São Paulo quer entrevistá-lo, o Daily Mail quer entrevistá-lo, o Marca quer entrevistá-lo. Tudo isso geralmente passa por mim. Ou há uma procura desses veículos para mim. Geralmente nesses trabalhos de Gabriel Jesus, os trabalhos maiores, é assim que funciona, eles nos procuram e a gente vai gerenciando isso. Mas alguns jogadores que são menores, a gente também bate lá na porta desses veículos, fala, poxa, tô com material que está o jogador, interessa, interessa, legal, ou putz, agora nesse momento não. Enfim, acontece também com o Gabriel Jesus, tá? Acontece com esses trabalhos grandes, a gente bater na porta, por estratégia. Às vezes a gente quer... Gestão de imagem também, isso, né? E a gente faz uma estratégia diferente. Uma coisa de... vou dar um exemplo. Um jogador, não é o caso do Gabriel Jesus, tá? Mas um jogador que joga na França, e tá super bem na França. Pô, todo mundo sabe, na França se conhece muito ele, quem assiste ESPN, Sport TV, todo mundo conhece ele. Mas tem o povão, tem aquela galera que se informa por Globo Esporte, que se informa por jogo aberto. Então, de repente, quando eu trago um jogador meu que foi convocado para a seleção, mas joga na França, foi convocado para a seleção, mas ninguém conhece, para mim é interessante, por exemplo, bater na porta do Neto, de uma Band, e falar, pô, vamos fazer uma entrevista com esse jogador? Por quê? Porque eu quero que ele seja conhecido também pelo povo que vai torcer por ele na Copa do Mundo. Porque Copa do Mundo, junto o cara que respira futebol e junto o cara que nunca ouviu falar do moleque, do jogador que joga na França, entendeu? Então, tudo essa estratégia. Pô, vamos fazer uma entrevista com o jogo aberto, porque eu quero que ele vai ser conhecido por gente que assiste só o jogo aberto. E tem o horário do almoço ali para se informar um pouquinho sobre o time dele e fala, pô, legal, não conheci esse menino, gente boa, fala, é legal, tal. E aí, isso é uma estratégia. Outra coisa do meu trabalho, o media training. O fato de como o jogador se porta, como o jogador, a postura do jogador, o português mesmo do jogador, às vezes as concordâncias, o jeito que ele fala, o jeito que ele se impõe, o jeito que ele se comunica. Pelo aspecto social do futebol, né, a maioria dos atletas vem de uma classe um pouquinho menos privilegiada, digamos assim, né, com menos acesso às coisas. Isso deve dar um pouco de trabalho, né, às vezes. Dá trabalho, assim, principalmente porque existe uma ambiguidade aí. De vez em quando, todo mundo deve saber, pra gente, assessor, é melhor que o jogador vá ali numa entrevista e fale 3 pontos, professor, vitória, tamo junto e graças a Deus, sabe? De vez em quando é melhor que ele vá e fale isso, porque assim, beleza, passamos ileso. Porque às vezes ele pode chegar, como o Marcos fez muitas vezes na carreira, como diversos jogadores, Marinho, chega ali e fala fala o que está no coração dele, é autêntico. E aí ele vai ser criticado. O Marcos podia, né? Porque o Marcos era um goleiro de 20 anos de Palmeiras, então ele podia falar, pô, mas a zaga hoje deixou passar muita bola. Agora, um jogador que chega lá hoje, que não tem essa história toda, não tem essa posição que o Marcos tinha, e fala isso, ele arruma um problema para ele dentro do grupo, ele arruma um problema para fora, porque o analista que pede mais autenticidade, o cara da imprensa que fala, pô, estamos criando robôs, os jogadores não falam. Quando fala... eu até queria mais tarde tocar um pouquinho mais profundamente nesse assunto, sabe? Essa cobrança que existe e tudo. Eu acho que a autenticidade é ótima. Eu adoro quando o jogador é inteligente, articulado, fala bem. Eu tenho exemplos disso aqui. Eu tenho um Guilherme do Grêmio, que
fala muito bem, é inteligente, é articulado, ele se vira bem, ele sabe se posicionar. Arthur Cabral é muito parecido. O próprio Gabriel, sim, Gabriel Jesus teve uma educação fantástica da Dona Vera, que é a mãe dele. E os 3 irmãos dele que eu tenho muita relação, o Felipe, o Kaique, são todos muito, muito do bem, muito... O Gabriel até dando uma informação em off aqui, o Gabriel é um baita do menino, muito educado, toda vez, não Mas tem uma vez... Mas transparece isso toda vez que, né? Desde que ele começou falar, muito novinho, né? Não tem uma vez que o Gabriel te chama, ou você vai falar com o Gabriel, que ele não fala, irmão, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Toda vez, assim, você vê no trato que ele é uma pessoa diferente, e todo o mérito aí é da Dona Vera, todo mundo já sabe muito bem da história dele com a mãe dele, do alô mãe, enfim. E então, assim, eu gosto que o jogador se posicione quando o jogador consegue ter essa capacidade. Quando o jogador não tem essa capacidade, não vou ser eu, assessor de imprensa, que vou colocar essa capacidade nele. Você entende? O media training não é para tornar um jogador que não tem essa capacidade e um jogador que tenha de forma rápida. Às vezes dá. Se você pega um jogador ali com 17, 18 anos, ali com 23, 24, ele vai ser uma pessoa muito mais articulada, muito diferente. Se mas isso demanda tempo, né? Porque são várias competências que têm que ser desenvolvidas, não é? Demanda tempo. Exatamente. Agora, o jogador que não tem essa capacidade, já está numa... Só porque assim, não vai dar tempo mais de pegar, o media training é totalmente um treinamento para não cometer alguns erros crassos. Às vezes a gente faz um media training, por exemplo, a gente faz uma entrevista fake, a gente faz um vídeo aqui com o nosso jogador, entra 3, 4 assessores meus, e a gente faz uma entrevista, como se fosse uma entrevista atual, do momento, com perguntas difíceis, perguntas que que o jogador pode escorregar aqui na casca de banana. Um exemplo, eu faço uma entrevista com um atacante, e eu sempre pergunto, poxa, qual é a sua meta de gols? E eu sempre falo para o atacante, não fala meta de gols. Porque assim, se ele fala, minha meta de gols é 30 gols. Se ele fizer 28, que é uma baita temporada, ele não cumpriu a meta. Entende? E vai ser cobrado por isso. Ele vai ser sempre cobrado por 30. Se ele fizer 15 gols, 20 gols, que de repente é uma boa temporada... Fala 5, né? Tá bom daí. Faz 15, daí... que aí é pior ainda. Implicou, né? Meu centroavante quer fazer 5 gols no ano, tá de brincadeira, sabe? Então, difícil, né, cara? Não tenho meta. Sai disso. A imprensa quer isso. E não tô botando a imprensa, achando a imprensa maldosa, não. Eu já estive do outro lado, eu sei muito bem que a gente quer a manchete, né? A gente quer a frase de efeito, a gente quer frase boa, e não ferrar o jogador. A gente quer frase boa. Que seja uma frase boa, ótima para ele, pro jogador. Mas a gente quer frase boa, do tipo, se eu tô entrevistando um jogador do Palmeiras, e o jogador fala assim, eu acho que eu tenho condições de ir pra seleção. Maravilhoso. Essa é a minha manchete. Dudu diz que para ele se vê em condições de jogar na seleção. E para ele é bom, porque é o recado que ele queria dar. Sim. Mas é uma frase, é uma manchete, entendeu? Então, às vezes a gente prepara o jogador também para dar o recado que queremos dar. Também isso é importante. Então, às vezes, o jogador está ali indo bem, tá uma renovação em vista ali, daqui 2, 3 meses acaba o contrato, ou chega na época de assinar pré-contrato com outro clube. Então, você já começa nas entrevistas já a falar alguma coisa a respeito, ou do tipo, não quero projetar a temporada que vem ainda, quero sentar primeiro com o clube, com meus empresários, sabe? Você já começa a dar os recados, porque a torcida vai falar, peraí, o jogador lá tá com o contrato renovando, e aí começa, diretoria, vamos renovar com ele, e aí vai, entendeu? Você precisa dar os recadinhos, por isso que é um trabalho em conjunto. E o que você acha... Jogador... desculpa. E o que você acha, por exemplo, desse pessoal que fala, essas assessorias, hoje não tem mais aquela provocação na semana do clássico e tarará, que geralmente você escuta, né, o pessoal criticando. É que assim, tudo bem, mas quem faz, hoje em dia ainda, quem vai e dá o mínimo, é 1000 vezes criticado. Eu vou dar uma comparação clara. Quem você acha que tem uma imagem mais positiva hoje, nesse momento? Gabigol ou Pedro? Sim. Você entende? E assim,
Não tô dizendo que o Pedro tem que ser como o Pedro, não pode ser como o Gabigol. Não, o Gabigol é perfeito. O Gabigol Cada um tem sua personalidade ali, eu acho até, né? O Gabigol seria só mais um em 1990. Seria ele provocando daqui, o Romário de lá, o Edilson daqui, o Djalminha de lá. Tudo bem, é um jogador clássico e baita jogador, pelo amor de Deus. E conheço o assessor do Gabigol, e é um amigo meu. E não tem nada a ver com o trabalho dele. É o Gabigol, é a personalidade dele. E ele é criticado. Quando ele vai e provoca uma torcida. Quando ele vai e fala que vai ser um inferno, porque a torcida dele, ele confia na torcida dele. Aí, ele é julgado, ele é denunciado na STJD porque ele falou que ia ser um inferno. Sabe? Então, quem pede que os jogadores sejam mais assim, não está conectado com a realidade. Não está vendo que... Acho que, de novo, tem muitos bônus também. A torcida do Flamengo adora o Gabigol. Adora que ele faça isso. Adora essas provocações. Sim. É isso, o torcedor gosta. Mas o resto, a mídia, não é tão bem-vindo. É porque eu acho que quem cresceu, né, assistindo futebol nos anos 80, anos 90, né, se acostumou com isso. Você deu exemplos aí, né, Romário, Edmundo, Edilson, né, o pessoal Viola, né, Vampeta. Mas o quanto, por exemplo, o Neymar pagou na carreira dele por ser um cara diferente, por ser um cara provocador, um cara do drible, aí já estamos fugindo um pouco para lances de campo, mas... Você viu que ele tomou cartão por causa da comemoração dele ontem, cara? Por fazer uma um absurdo, né, cara? Uma comemoração que ele sempre faz. Então, você acha, por exemplo, eu queria pegar esse gancho. Você acha que se o Neymar jogasse nos anos 90, ele seria tão criticado como ele é hoje? Não. Que não tinha, né? Tudo isso. É que muitas das críticas do Neymar também vêm para dentro de campo, né? Porque se joga, porque é mimado, porque reclama muito. Não estou corroborando com essas críticas, estou trazendo elas. Então, não sei. Talvez nos anos 90 era um futebol mais porradaria. Acho que ele ia apanhar mais ainda do que apanha, sabe? Ia apanhar muito fora de câmera, ou ele ia ser muito xingado, sabe? Ele ia ser polêmico, ele ia ser Romário, ele ia ser... Romário e Ronaldo, acho que dá para você ter uma boa noção. Foram dois jogadores espetaculares, gênios, mas assim, carreira do Ronaldo, mais pro fim da carreira, sim, teve o lance da polêmica que ele teve. Agora, o Romário era um cara muito mais provocador, muito mais falastrão. Renato Gaúcho sim. Hoje em dia seria execrado. O Gabigol ia parecer um coroinha de igreja perto do Renato Gaúcho. Exato, você entendeu? Então, assim, quando a gente pede que o cara evite, quando a gente sabe que o cara não vai ter condição de lidar se ele for ele mesmo muitas vezes, sabe? Então, os exemplos que você deu aí foram perfeitos, cara. O que a gente pede, na verdade, às vezes é, cara, agora, esse não é o momento. A assessoria de imprensa também é saber o momento de tirar o cara do foco. De tirar o cara do foco, de falar assim, não vai na entrevista agora, vamos segurar. Acabou. Já acontece a comunicação, às vezes, com a assessoria do clube, do tipo, olha, tudo bem, pode não pôr ele em coletiva, ou pós-jogo aí, se puder trazer outro para falar ali pro repórter. Ele está num momento um pouco ruim com a imprensa, com torcida, então evita que ele fale agora. Isso já é um pouco difícil com o técnico, por exemplo. Eu tive esse problema com o Fábio Carille no Corinthians, e não dá, né? O técnico tem que falar pós-jogo, toda semana. Todo jogo, né? Então, assim, teve época no Corinthians que ele deu 4 coletivas numa semana, que era pré-jogo, pós-jogo, pré-jogo, pós-jogo. Então, ele cansou, tem uma hora que ele estava cansado. Então, ele tá ali, cheio de problema do time, cheio de pensando nisso aqui, tá? E aí teve até o episódio que ele discute com o repórter, não sei se você lembra. Foi pós-jogo Santos e Corinthians. Clássico, hein? E o Corinthians passou, mas assim, o Corinthians tomou um vareio do Santos, do São Paulo. Se eu não me engano, foi 0-0 ou 1-0 pro Santos. O Corinthians tinha vencido o primeiro jogo, alguma coisa assim. O primeiro jogo foi bom, mas o segundo jogo foi no Pacaembu, só deu Santos. E Santos ia pressionando, no fim o Corinthians conseguiu classificar. E aí vem a coletiva e o Fábio nervoso, mas nervoso com a atuação do time. O cara fica puto porque o time jogou mal, né, cara? Exato, e ele vê o jogo, ele não é o cara que tá ali falando, não, mas meu time... O Fábio é muito sincero, além do que deveria. E aí ele chega ali e aí o repórter trouxe uma pergunta de algo que estava rolando dias antes, que não teve a ver com o jogo, assim, tipo...
E aí, nem vou entrar no mérito da pergunta, se deveria ter feito, como foi a discussão, não vou nem entrar nesse mérito. Mas ele ali já, aqui, e aí você é assessor, eu até falei com ele um pouquinho antes da entrevista. E eu avisei sobre essa pergunta, porque eu sabia que viria. Porque o repórter tinha colocado no Twitter durante o dia que ia fazer. Estava premeditado aquela pergunta. Então eu avisei, vai acontecer isso aqui. Essa também é assessoria. Chegar antes da entrevista do cara e falar, os temas que estão quentes, vão perguntar sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Preparar o cara, né? O cara tem muita gente, o Fábio já fez isso várias vezes, do tipo, olha, sobre isso aqui, o que você acha melhor eu responder? Porque se eu responder o que eu quero, eu vou falar isso e aquilo. Aí você fala, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Então, melhor ir por esse caminho. E aí ele decide, você dá as informações, você dá o que você acha melhor. E ele decide. Você não vai mudar a personalidade do cara. Foram várias vezes que eu falava pro Fábio, não entra, né? Nem responde. E ele falava, Bruno, eu não consigo. Eu não quero ir para casa carregando isso. Eu não vou para casa carregando isso. Tem que ter muita sensibilidade, né? Também você tá lidando com o ser humano ali, né, cara? Exato. E aí eu me tornei um amigo do Fábio. E eu falava, não, beleza, Fábio, vambora. Você tem que ser você. E aí depois a gente vai lidar com as coisas. Vambora. E ele era ele mesmo. E teve momentos que isso prejudicou ele. Claro que prejudicou ele, sabe? E tá tudo bem, é ele. Então a gente dá as ferramentas ali, mas também a gente não sabe tudo, né? Talvez as ferramentas que a gente dê, às vezes, não são corretas, ou a gente dá a ferramenta e o assessorado resolve falar, beleza, mas eu vou pelo que meu coração tá mandando. E aí a gente fala, tá bom, vambora. Tô contigo e não abro e a gente vai lidar com, se isso gerar uma crise depois, a gente vai lidar com essa crise. Você segura daí, a gente segura daqui, vambora. E isso acontece muito. Que legal. Brunão, você sabe que eu tenho que pagar a conta da lojinha aqui, né? Então eu tenho que dar um recado aqui. Vambora, tá? Importante. Então, primeiro, eu queria falar, né, para os nossos espectadores aqui, né, para os nossos ouvintes, né, que quando a gente fala de gestão de futebol, a gente fala de processos e controle, Bruno, sabe? Tão importante, principalmente nas entidades esportivas hoje, né, que vem avançando, mas pode melhorar muito mais. E o Egol Sistemas é um forte aliado dentro disso. O Egol, para você ter uma base, Bruno, ele tem um sistema de gestão que ele controla toda a parte de clubes, federações, escolinhas, até justiça desportiva, os tribunais que nós temos, assim, eles desenvolvem soluções em todas as áreas ligadas ao futebol hoje. Uma empresa com mais de 10 anos, né, dentro do mercado. E o Egol, né, nosso patrocinador, muito grato ao Rafa, né, e todo o pessoal lá que acredita aqui no projeto. O Rafa é um espectador assíduo, até foi entrevistado aqui, eu acho que ele gostou tanto que ele resolveu até patrocinar, né, o podcast. E legal. Avisando o pessoal, né, você que é de uma entidade esportiva, você que tem sua escolinha, né, você que dentro do seu clube quer alinhar essa questão de projetos e tudo mais, usando o cupom Gestão FC, o código Gestão FC, você pode solicitar, né, uma demonstração gratuita e ainda você vai ter um desconto super especial, né, na sua licença de uso, caso você feche com o Egol, eu espero que sim. Então é isso, Bruno. Só queria deixar o recado nos nossos parceiros Egol, e eu queria que você contasse um pouco sobre a Ludus agora, porque você acabou, né? A gente já foi conversando, o papo tá bom demais e a gente acabou. Quando que você resolveu falar, cara, agora eu vou montar, né, a Ludus? Vamos lá. Bom, primeiro agradecer também ao Egol e ao Rafa, né, por estar ajudando esse espaço a existir. É muito legal, muito interessante o que eles fazem. Sobre a Ludus. Foi assim, eu trabalhava já numa outra empresa de assessoria, e assim, eu me vi crescendo ali, me vi completamente adaptado à profissão, falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Você achou, né, igual você falou. Me achei. Uhum. E quando eu abri a Ludus, eu até postei no meu Instagram e tal, a Ludus não era um sonho que eu sonhava, não estava no meu plano. Vou abrir minha assessoria, vou tocar meu projeto. Não, nunca esteve, de verdade. Fundo do coração, nunca esteve. Mas foi uma realidade que me bateu a porta, sabe? Foi uma realidade que eu relutei. Você resolveu montar? Eu abri em outubro primeiro de novembro de 2020. Eu decidi em outubro, 1º de novembro de 2020, eu comecei e falei, vambora. Vamos nessa linha. Época boa para abrir negócio, né? Em plena pandemia, assim. No meio da pandemia. Graças a Deus o futebol é virtual, dá para trabalhar virtualmente. E assim, já tinha passado o momento em que o futebol parou no Brasil, né?
não tinha passado, não passou o pior momento vem em 2021, mas o futebol acabou não parando no pior momento, né? Principalmente porque o pior momento foi muito mais vivido no Brasil do que em outros países em que o futebol continuou rolando, e eu tenho muitos clientes fazendo no Oriente Médio, que fez um trabalho muito mais sério, na Europa, que fez alguns lugares da Europa fizeram um trabalho mais sério, então teve alguns momentos de lockdown lá, mas que eram menores, e o futebol conseguiu se encontrar, então isso não me atrapalhou. Como eu falei, a realidade bateu na minha porta com uma forma de... Assim, eu acreditava muito no trabalho de assessoria de imprensa, só que eu acreditava no trabalho de assessoria de imprensa feito e gerido de outra forma. E aí foi que eu falei, cara, eu vou arriscar esse projeto, vou arriscar gerir da forma que eu acredito que tem que ser, e assim, hoje eu posso dizer, com certeza está dando muito certo, as coisas aconteceram da forma que eu projetei. Hoje a Ludus tem bastante gente que acredita no nosso trabalho, que gosta do nosso trabalho. Eu achava isso muito importante. Eu falo isso para os moleques todos os dias que trabalham comigo, e não é papinho de clichê, mas eu falo que eu não quero ser a maior assessoria, não quero ser a melhor assessoria, eu quero ser muito, muito, muito bom para quem está com a gente. Eu quero que quem está com a gente goste da gente. Quem está com a gente, qualquer outra assessoria, ou outro projeto, venha, bata na porta dessa pessoa, essa pessoa fala, cara, não precisa, eu tenho tudo que eu preciso aqui, entendeu? Então a gente tenta entender tudo que os caras, ou as meninas, hoje a gente investe muito forte no futebol feminino, e já temos clientes de altíssimo calibre, seleção brasileira, a gente está cheio de gente, graças a Deus, e elas também estão super confiando no nosso projeto, super entrando na nossa história, na nossa vibe. O feminino está desenvolvendo muito legal, né, cara? Muito, muito. E assim, cara, eu vou ser bem sincero, Orlando, tá sendo um prazerzaço fazer parte dessa evolução para elas. Semana retrasada ou 3 semanas atrás, a gente colocou a Cacau do São Paulo e a Vicky Albuquerque do Corinthians no Podpah. E, assim, a primeira vez que eu falei com elas sobre, elas já cresceram os olhos, falaram, sério, tem a possibilidade? Nossa, a gente gosta muito. Se conseguir vai ser muito legal. E conseguimos, assim, foi um papo espetacular, elas adoraram, e levou o futebol feminino, e elas falaram dos problemas do futebol feminino, elas falaram da história delas, elas falaram, e muito assistido, a galera toda compartilhando, a galera delas, do mundo do futebol feminino. Agora o Corinthians vai jogar a final com o Inter na Arena. Eu não sei se essa entrevista vai ao ar antes, mas, estão se esperando 40 mil pessoas na Arena. Acho que o futebol feminino está crescendo muito. Eu trabalhei no primeiro jogo, eu trabalhei no primeiro jogo da final, da A2, do feminino aqui, sábado passado, tinha 28 mil pessoas na Arena da Baixada. Você entende? Que legal, né, cara? É muito legal, muito legal. E cada vez menos aquele discurso de futebol feminino não dá, tem que diminuir o gol, tem que diminuir o campo, sabe? Papo de quem nunca nem olhou e estudou, porque era senso comum 5, 10 anos atrás, e o cara continua repetindo aquilo sem nem ter ideia do que está acontecendo, sem ver um jogo, enfim. Então, a gente gosta muito da ideia de fazer parte disso. Minhas 2 assessoras, eu tenho 2 assessoras e uma coordenadora de conteúdo aqui, mulheres, e elas são mergulhadas nesse trabalho, elas adoram atender as meninas, então a gente gosta bastante. E aí foi isso, a Ludus hoje está aí caminhando para o 2º ano já. E fecha 2 anos agora, né? Que tempinho. 2 anos, e caminhando bem, assim, de uma forma legal, e da forma que a gente acreditou desde lá do começo. Lógico, tem momentos que dá uma perdidinha, fala, pera, estamos crescendo muito, não estamos crescendo pouco, vai faltar, mas acho que é normal de qualquer gestão, de qualquer empresa, e acho que o caminho que trilhamos até agora é muito legal. Me fala uma coisa, né? Você falou, tem cliente no Oriente Médio, cliente na Europa, né? Vários clientes na Europa. Assim, você vem, né, da imprensa e você entende como que funciona a coisa aqui no Brasil. Como que é lidar com essas culturas diferentes, né? Porque tem muita diferença, né? Acredito com a imprensa, né, da Europa, e tem diferença da imprensa da Europa para a imprensa lá da Ásia, do Oriente Médio. Como que é lidar com essa turma, cara? Cara, aprendizado diário.
O inglês aí que eu decidi investir lá na minha vida faz muita diferença hoje. Skill. Do tipo, a primeira convocação pós-Copa do Mundo 2018, o Tite não convoca o Ederson porque estava machucado e não convoca Fernandinho e Jesus. Primeira convocação. Talvez o Fernandinho não fez uma Copa legal, o Jesus fez uma Copa abaixo, não convocou no primeiro. O assessor do City me liga na hora. E aí começa, como assim? O que tá acontecendo? Os 3 não foram. Aí eu falei, não, acho que foi por causa disso, daquilo, expliquei, e pô, o Bruno lá do lance não conseguiria nem trocar 2 palavras com ele. E aí, cara, como a gente lida com muito repórter árabe, é muito engraçado, os caras são muito diferentes, assim, eles são ansiosos, eles não entendem muito o lance de, tá bom, você me pediu um negócio, preciso ver aqui, preciso falar com o jogador, preciso falar com a assessoria do clube, preciso falar com o empresário. É coisa assim, de 2, 3 horas eles já mandam interrogação, sabe? E aí, vai acontecer? É muito engraçado. E tem os horários deles, né? Eles têm os horários porque eles acordam cedo para fazer a reza. Se eu der mais detalhes aqui, eu provavelmente vou falar alguma besteira, porque eu não conheço da cultura. Mas, assim, aí você manda mensagem para eles de manhã, não tem como, aí tem que mandar à noite. E é legal, você vai conhecendo pessoas, né? Eu falo com o repórter da Inglaterra, falo com o repórter da Itália, da Espanha, da Arábia Saudita, do Emirados Árabes, e os torcedores, eu controlo o Instagram do Carille, né? E o Carille, quando trabalhava no Etihad, a gente já sabia o que podia postar e o que não podia. Postar um negocinho aqui era ruim. Aí você postava, porque perdeu. O torcedor lá é pior ainda do que aqui, quando perde. E aí, quando ganha, você postava, dava 10 minutos. Tinha 500, 600 comentários. E era assim, coração, amarelo, tigre, coração, amarelo, coração vermelho, azul, amarelo. E assim, o mesmo cara, sabe? Eles são muito... E aí invadem, assim, a lista de comentários. É muito engraçado. Tem os cuidados, você não pode postar, tem que tomar cuidado com a religião, tomar cuidado com cores, a gente tem problemas de, tipo, uma arte, a gente faz arte pré-jogo, né, aquelas coisas de designer, uma arte do Corinthians não pode ter nenhum detalhe verde, de jeito nenhum, nada, às vezes o campo você tem que pintar de preto, e na do Grêmio nada de vermelho, nem próximo, e por aí vai, sabe, as coisas que a gente tem que pensar, porque o jogador não tem obrigação, ele nos paga também para pensar nisso. Claro. Então, a gestão e os toques de redes sociais, acho que é um dos trabalhos mais... E desse pessoal dos outros países, assim, quem que você acha que é uma imprensa, assim, mais completa, que os caras são muito, né, você falou, por exemplo, do cara do City, né, lá na Inglaterra, eu imagino que é porque eles têm essa cultura do continuismo, né, assim, né, de trabalho e tudo, por isso que o cara tava, por que ninguém foi convocado, né? Quem cara, que você acha eu gosto muito da imprensa inglesa. Eu tenho uma relação muito boa com a imprensa inglesa. Você encontra algumas coisas na Inglaterra que você não encontra aqui. Você entra no site da Premier League, por exemplo, você descobre todas as estatísticas que você quiser. Todas. É muito legal, né? O site deles todas. É muito massa. Você vê lá, você coloca ali Gabriel, você coloca ali, você vê quantos gols, quantos jogos, quantos minutos, qual a lista dos brasileiros, quantos gols ele tem, quantos os brasileiros têm. Tudo. É um site muito completo, dá muita informação. Os clubes têm, o City, por exemplo, ele tem um grupo com todos os assessores de imprensa e mídia e social media de todos os jogadores, todos. O assessor do Pep Guardiola está no grupo. Acabou o jogo, eles mandam, dá um tempinho, o fotógrafo manda o link com todas as fotos em altíssima qualidade. E você pega lá e você usa, você manda pro jogador, você posta, você faz isso. Aí é bom, hein? Todas. E fotos, assim, espetaculares. O Liverpool é diferente. O Liverpool é mais trabalhoso. Eu tenho até um pouco de dó do assessor. Mas o assessor manda, você fala, você me vê as fotos do Fabinho? Ele manda todas as fotos do Fabinho para você no WhatsApp mesmo. Então ele deve fazer essa mesma com outros assessores. Acho mais trabalhoso. Mas também espetacular, assim, coisa rápida. O Fabinho sai do jogo, já vem falar comigo, eu já tô com todas as fotos, a gente já discute ali a foto que vai postar, eu vou e posto. Então acho que na Inglaterra essa relação tem sido melhor, assim, a mídia. Claro, tem os portfólios, não, como chama o nome? Eu falo portfólio, eu ia viajar.
tabloides. É isso que eu ia perguntar, porque os tabloides lá têm uma fama, né? Muito sensacionalismo e tal. Mas é engraçado, eu posso ter dado sorte ou azar, mas nunca ninguém do The Sun, por exemplo, que a gente sabe que é o maior tabloide possível, sensacionalista lá, veio falar comigo, veio pedir entrevista com o Gabriel Jesus, sabe? Nunca. Então eu nunca tive de lidar diretamente com eles. E o Gabriel é um cara muito tranquilo. Pois é, então, isso que eu ia falar, acho que é porque ele é muito bonzinho também, né? Os caras estão atrás de outro tipo de coisa, né? Mas assim, mesmo quando uma vez o The Sun colocou lá uma matéria sensacionalista que acharam umas fotos do Gabriel com a menina. E aí o Gabriel fala, mano, sei lá, quem que é essa menina? Eu não lembro quando foi essa foto. Não, mas deixa os caras falar, não tem problema. Sabe? Ele é assim. Tem jogador que não, tem jogador que fica, meu Deus, Bruno, vamos ver o que você pode fazer, não sei o quê. E aí, como eu estive do outro lado, eu sempre tento deixar claro pros caras. Falo, seguinte, é a matéria deles. Eles não vão tirar do ar simplesmente porque eles gostam de mim ou porque eles gostam de você. Sim. Não vão tirar. A informação é deles. Eu não vou... Mesmo que eu falar assim, a informação é falsa, o jornalista vai falar, tudo bem, você pode ter... Eu vou pôr lá, você falando que é falso. Ele tem que pôr. Muito mais o como lidar com a situação, né? Ele tem que pôr ali que o jogador e o staff do jogador alegam que é falsa, que a matéria não é verdade. Mas a matéria está no ar e a verdade dele, a verdade que ele apurou. E é muito difícil algumas vezes o jogador ou o meu cliente entender isso. Tipo, cara, é mentira, tem que sair do ar. Eu falo, eu sei, tudo bem, você tá falando que é mentira, mas ele teve a informação, então ele é o repórter, ele vai apostar. Tudo que a gente pode fazer é desmentir nos nossos meios e fazer com que ele ponha a nossa negativa no dele. Mas ele não vai tirar porque a gente tá falando que é mentira, entendeu? Entendi. E aí os caras... Você vai educando os caras, aí os caras vão entendendo, vão aceitando que... E o que é mais difícil? Você assessorar treinador ou atleta? Acho que treinador. Porque... É o que eu tava imaginando. Treinador dois motivos. Principalmente no Brasil, tá? Então, Fábio, por exemplo, agora... foi o que eu pensei. No Brasil, principalmente, né? Que os caras saem de um lugar, vão por outro, não tem mais estabilidade. Na Arábia também é assim? Bem, é tudo então, os caras você foi falando, fui pensando assim, falei, cara, imagina no Brasil assessorar treinador, o trabalho que dá. Dois problemas. Um que é aquilo que eu falei, ele tem que dar entrevista toda semana. Então, toda semana é uma entrevista diferente, toda semana ele tem que comentar os fatos do clube. Então, tipo assim, se Joãozinho torceu o tornozelo, Alanzinho brigou com a esposa e Fernandinho faltando treino, ele tem que comentar sobre os 3 casos. Ele vai ser perguntado sobre os 3 casos. Então ele é o cara que fala sobre tudo. Então a chance de escorregar, a chance de falar alguma coisa é sempre maior. Segundo que é isso, assim, treinador, 2 jogos que ele ganhou, tá tudo bem. Um jogo que ele perdeu, já ligou o alerta, você fala, meu Deus, perdeu. Sabe? E aí já dá uma tensão. O Fábio acabou de passar por isso no Japão. Ele teve 2 jogos seguidos, não seguidos, desculpa, 2 jogos recentes em que o time dele estava ganhando, um de 2-0 e outro de 3-0. E acabou sofrendo empate. Putz! E foi, as 2 vezes foi assim, logo agora que o time dele acabou de ter 10, 12 casos de Covid, e ele entrando com o time totalmente... E o 3-0 era completamente fora da curva, sabe? E aí... E tá tudo bem, sabe? Ele ganhou anteontem, tá tudo bem. Tá. Aqui... Nossa! Ninguém... Sabe? O torcedor... A imprensa... Pô, ele teve essa experiência aqui, né? Ele passou 21 dias no Atlético Paranaense. Isso que eu ia falar, né? Ele teve essa experiência esse ano. E assim, foi uma experiência bem legal, porque a forma com que a gente conduziu também... A imprensa não teve na imprensa que concordou, sabe? Todo mundo criticou. A gente... Isso foi uma estratégia nossa. Mas do dia que ele foi demitido, eu liguei pra ele e tal, ele falou, cara, loucura e tal. Aí eu falei, foram 21 dias e 7 jogos, né, Fábio? Ele falou, isso mesmo. Aí eu falei, tá, eu sei que você faz que os titulares não vão pra campo no dia seguinte do jogo, certo? Aí ele falou isso. Eu falei, então quantos dias de fato você teve titular pra treinar? Aí ele falou, cara, se eu tive 1 ou 2 treinar mesmo é muito, porque pré-jogo eu também faço a pronto, que é aquele treino que ele faz fantasma, só com os titulares, e ele faz bola parada e tal. Então, assim, ele teve 0 dias de treino. E aí a gente colocou no texto, no texto de despedida dele no Instagram dele,
Ele falou, não, foram 21 dias onde eu tive 7 jogos. Todo mundo sabe que no dia seguinte do jogo não dá para ser ir com os titulares no campo, porque precisa de recuperação. E antes do jogo eu faço a pronto. Então eu tive 7 dias de a pronto, 7 dias de recuperação e 7 dias que era um dia de jogo. Então não teve treino. Não tem trabalho. Ele falou pra mim, não tem trabalho, é estágio. Então, a gente conseguiu passar isso e todo mundo repercutiu esse post dele. Na ESPN estava lá o pessoal lendo o post dele, falando sobre isso de 7 dias, 7 dias, 7 dias. Então, foi uma estratégia de assessoria. Cara, a imagem dele tá arranhada? Tá, ele foi demitido. Todo mundo olha para um técnico demitido de uma forma, olha lá, perdeu, foi demitido porque não conseguiu. Mas o que você pode fazer? Você pode mostrar a realidade, mostrar um pouco para melhorar 10%, 20%. Se o mercado lê aquilo, entende, fala, pô, é verdade. É pro mercado que eu me preocupo quando ele está desempregado. Claro. É com o mercado. E tanto é que ele já se reposicionou, se recolocou reposicionou muito rápido. No Japão, teve proposta aqui do Brasil, saiu até na imprensa, mas ele já tinha acertado ali com o clube do Japão e tá feliz. Tá montando um projeto diferente lá, tem contrato até o fim do ano que vem. Enfim. Acho que técnico é mais difícil, porque as coisas mudam muito rápido. Legal. O jogador faz 2, 3 jogos ruins, ele tem sempre chance de se recuperar com um gol, sabe? Vai passando. O técnico é mais difícil. Brunão, você sabe que aqui em Curitiba a gente tem um animal de estimação, né? Cara, é a capivara. Você sabe que Curitiba tem muito parque, tem muita capivara aqui. E a da Cap, ela é outra apoiadora aqui do podcast, né? Uma marca com produtos de muita qualidade, muita sofisticação, né? Tá aparecendo agora aqui a loja virtual da Adacap. E também a gente tem o cupom lá, Gestão FC, que você ganha 10% de desconto em qualquer produto da Adacap. É uma marca aqui de Curitiba que a gente fica muito feliz, né, em apoiar o podcast e em poder valorizar uma marca nossa aqui, tá? E mais uma coisa. Você, como convidado aqui, né, do podcast, também recebe um produto da Adacap, uma gentileza da Adacap, aí com o brinde por ter participado. Isso aí, um abraço pro Renato lá. Agradeço muito a Cap e o Renato. É isso aí. Meu querido, o papo tá bom demais, viu? Bom demais. Bem legal. Mas assim, deixa eu te contar que a gente trabalha com futebol e tal, e quando a gente vai falar de time, igual a gente estava conversando agora há pouco, assim, a gente toma um pouco de cuidado, né, até para falar. Certo. Mas a gente tem Copa do Mundo esse ano. E Copa do Mundo, daí a gente pode falar, pode cornetar, vira torcedor. Daí quem trabalha com futebol vira torcedor, de novo. Qual que é a tua expectativa para a Copa desse ano? Principalmente com a seleção brasileira, claro. Se eu falar, a minha expectativa é hexa com o gol do Gabriel na final, que na Alemanha seria para mim o ápice do ápice. Cara, mas assim, eu acho que a gente tem muita capacidade de ser campeão. Acho que o Tite é o que temos de melhor hoje. E há muito tempo já, na verdade. Ele é o que temos de melhor há muito tempo. Eu acho a seleção muito boa, muito boa. A gente tem talvez ali uma carênciazinha em laterais, mas assim, a nossa carência é totalmente baseada em Cafu, Daniel Alves, Roberto Carlos e Marcelo. Eu acho que é porque o sarrafo estava muito alto, né? A gente colocou um sarrafo, assim, pelo menos a minha geração, tá? Eu tenho 32 anos. Lógico, teve muita gente muito boa antes. Mas a gente, o sarrafo é esse, mas temos laterais bons, competitivos, que estão aí em grandes centros, que realmente a gente espera seguidores desse quarteto. Mas, assim, ótimos zagueiros, meio campo, assim, cara, Casemiro e Fabinho. Torcedores do Liverpool não entendem como o Fabinho é reserva da seleção. Só que aí você vai falar, cara, Casemiro, né? Real Madrid. A briga é meio... Tá, aí o ataque, o que a gente tem de opção, assim, é Vini, é Neymar, é Gabriel, é o Pedro, é Rafinha, é Antony, todo mundo muito em alta. Vini então, assim, sinceramente, de nomes eu não vejo ninguém na nossa frente. Em nomes, tá? Em nomes eu não vejo ninguém na nossa frente. Futebol jogado, a França já mostrou mais, né? Já ganhou uma Copa, então os caras têm mais experiência também, chegam agora com peso que eles não têm esse peso. Tem outras seleções também, sempre boas, a Bélgica, a Alemanha, sempre vão disputar, a Argentina própria, mas acho que de nomes não tem ninguém, eu acho que eu estou muito esperançoso e
E da Ludos, quem vai estar na Copa, então? Cara, esperamos muito que Fabinho e Gabriel Jesus, né? Time Esperamos Ludos. muito, muito mesmo. O time Ludos. O Gabriel não foi convocado agora nessa última. Não falei com ele sobre, então não tem informação. Mas muita gente da imprensa falando que acha que foi, na verdade, uma última convocação para testar quem iria Exatamente. com ele. Eu entendi Né? dessa forma. Até porque ele tá jogando demais, né? Muito, muito. Essa troca Gabriel de é um time cara, para ele fez muito bem, né, cara? foi muito boa. Ele é muito, muito bom jogador. Ele queria muito esse Ele peso ganhou um protagonismo que talvez ele tivesse mais dificuldade lá no City, né, cara? eu acho que foi muito boa a troca para ele. Ele tá jogando demais. E aí eu acho que o Tite agora leva Richarlison, Pedro e Firmino. Não, desculpa, Matheus Cunha, Pedro e Firmino, para aí definir entre eles quem e o Gabriel entraria. Acho, né? Tudo achismo. Como Eu não vou nem dar minha assessor. opinião aqui, porque, pô, Firmino e o Matheus Cunha não dá, né, cara? Os caras eu gosto do Firmino, mas eu acho que o Pedro engoliu todo mundo e é Jesus e Pedro. E aí o resto, ali de nove é Jesus, Pedro e Richarlison, talvez, e de lado estamos cheios também. De lado, olha, se esse pessoal jogar o que estava jogando agora, final da temporada, início da temporada, né, a gente vai dar trabalho mesmo. Estou muito confiante. E quem sabe a gente não tá lá no Qatar também acompanhando eles e tem mais história para contar para o ano que vem. Você vai se credenciar de fotógrafo de novo, só para ficar lá? Não, se for dessa vez vai ter que ser como família do jogador. Isso aí, cara, isso aí. Brunão, cara, infelizmente a gente tem que terminar o podcast, bicho. Cara, futebol é bom. Olha, muito legal, cara. Foi muito, que bacana, que histórias legais, assim, de se contar, né? Eu acho uma função tão interessante, né? Eu tava falando para você até antes de a gente começar a gravar, né? O quanto eu acho legal essa parte de assessoria de imprensa, você trabalhar com a imagem dos outros, porque, cara, é diário e muito trabalhoso, né? O pessoal acha, pô, diário, o cara é assessor, cara. O cara tá de boa nada. É diário. Diário. E é uma vigilância o tempo todo, sabe? Aquela coisa, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo certo, de repente você olha, já aconteceu de ser acordado, né? Eu ser acordado dia 23 de dezembro pelo diretor de comunicação do São Paulo, fala, cara, você viu o que aconteceu com o Jean? É verdade? O Jean goleiro era meu cliente na época, enfim. E aí você tem toda uma crise beirando Natal e Ano Novo, enfim. Mas é prazeroso, o trabalho E para quem está assistindo o podcast, né, porque a gente, o grande intuito, né, aqui do podcast, o grande objetivo nosso é inspirar pessoas que talvez, né, olhem para o futebol. Isso aconteceu comigo e aconteceu com várias pessoas que a gente já conversou aqui. Se olhava o futebol como aquela coisa muito inatingível, principalmente quando a gente é mais moleque, né? Falando, cara, não tem como trabalhar com isso. Né? E, enfim, foi indo. E a ideia é inspirar a gente, falar, cara, é possível, você pode trabalhar. Sonha que dá. O cara que quer trabalhar com assessoria. Eu costumo falar que todo jornalista esportivo é um jogador frustrado. O cara queria ser jogador e é ruim. Todo mundo que trabalha com futebol é um jogador frustrado. Eu acho que eu nunca quis ser jogador porque eu sempre soube que eu era ruim. Mas se eu fosse um pouquinho bom, eu conseguiria. É por isso que eu fui estudar também. Mas, para quem quer entrar, assim, isso, estuda. Jornalismo, acho que é o primeiro passo. Eu não dei esse primeiro passo e me fez muita falta. Então, já falando, dê esse primeiro passo, jornalismo. E aí, cara, vai atrás de cursos de assessoria, vai atrás de pós-graduação em jornalismo esportivo, em marketing, porque eu acho que a assessoria está cada vez mais se unindo com o marketing, vão caminhar, já caminham juntos bastante. Mas, por exemplo, é uma coisa que eu sinto que me faz falta, eu não tenho essa formação, e se eu tivesse, acho que eu seria um profissional muito, muito mais completo, muito mais qualificado, então é outro caminho que se pode seguir. E, cara, mergulho de futebol. Não dá para trabalhar com assessoria. Toda vez que a gente vai contratar alguém aqui, estagiário, a gente faz um papo e entende que quando a pessoa não é mergulhada, e não é conhecer, não é a Holanda de 78 jogava... Não, é mergulhar, é entender. A gente acompanha... Hoje eu entendo muito mais futebol do que eu entendia quando eu trabalhava no Lance. Hoje eu acompanho... A gente faz o Mirassol, então eu acompanho a Série C, eu sei o que está acontecendo na Série C. Às vezes um jogador que está jogando num time da Série C chega
num São Paulo e eu conheço o jogador. E às vezes ninguém conhece e eu conheço, porque a gente está acompanhando a Série C. A gente tem cliente no Santo André, no São Caetano, no Mirassol, no Botafogo da Paraíba, a gente tem em todo lugar. Então a gente vai conhecendo muito mais jogadores e a realidade desses jogadores também, quão distante é dessa realidade de Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, é muito longe. Então, assim, sonhe, estude e, cara, dá para entrar. Campo tem bastante ainda, né, cara? Tem bastante. Você estava falando, né? A quantidade de clubes, de realidades diferentes que a gente tem no nosso país, né? Com o futebol. Muito legal, cara. Muito bacana. Tem espaço para todo mundo. Brunão, porra, cara, eu tô com dó de terminar, juro por Deus, cara. Eu também, muito legal, cara. Papo muito massa, de verdade. Vou te chamar pra você vir aqui outra vez, viu? Pô, me chame ano que vem, se Deus quiser, que a gente já fala do Hexa. Aí, isso aí. E vamos falar do Hexa, assim, mas eu quero te agradecer demais, cara. Desejar muito sucesso, mais ainda para Ludus. Assim, eu acompanho o trabalho de vocês aí, né, pelas redes sociais. E é muito legal. Eu conheço o Bruno já há um bom tempo, eu sei da competência que ele tem como profissional, e muito legal você seguir teu sonho, você empreender, ir lá e tá fazendo acontecer, cara. Parabéns, tudo de bom. Orlando, eu que agradeço do fundo do coração esse convite. É a primeira vez que eu faço alguma coisa assim. Que legal. Eu já dei aula sobre assessoria, mas eu nunca falei sobre a minha carreira, assim. Agradecer muito a você, agradecer muito a Gestão FC, agradecer muito aos seus patrocinadores. Eu sei muito bem como isso é importante pra gente. Gente que acredita na gente que confia na gente, faz com que as coisas aconteçam. E o mundo do jornalismo, o mundo do futebol, precisa muito de opções, de mais veículos, de mais gente cobrindo, mais gente falando de assuntos diferentes. Isso é muito importante, ter apoio, ter os seus patrocinadores. Então, agradeço muito a todos eles. Enfim, é um convite. A CAP e Gol Sistemas. Exatamente. Muito obrigado a vocês. Bruno, até a próxima. Valeu. Só quero deixar aqui como último recado novamente, acessem aqui embaixo, está no link aqui embaixo, o nosso canal de cortes, vai ter lá os melhores momentos da entrevista aqui do Bruno e de todos os outros episódios nossos, tá? Nos vemos na próxima semana. Quero agradecer aqui, né, a todos vocês que acompanharam até agora. Um abraço a todos e valeu!